Hoje nós vamos falar sobre Jesus, a árvore da vida. Todos já abriram Gênesis 2, versículo 17? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o capítulo 3, versos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Jesus, a árvore da vida. Quando Deus criou o homem, Ele o criou para que tivesse comunhão com Ele. De todos os seres criados, o único ser que tem consciência da eternidade é o homem. Você nunca viu um cachorro falar: ai, que pena, estou ficando velho, vou morrer. Só o homem tem esse tipo de inquirição. O que é depois da vida? O que vem depois? Isso é porque a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Deus fez o homem à sua imagem. E a razão por que Deus fez o homem para que tivesse comunhão com Ele. E no relacionamento com Deus, há duas condições fundamentais para que você tenha comunhão com Ele. A primeira é fé. E a segunda é obediência. Esses dois substantivos são intrinsecamente ligados. Quem confia, obedece. Não é isso? E para que o homem tivesse o poder de escolha entre viver confiando em Deus e obedecendo, ou se depender de Deus por causa da incredulidade e desobedecer, Deus então coloca duas árvores no centro do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas duas árvores, elas estão intrinsecamente ligadas. Na verdade, elas estão no centro do jardim, porque isso não é uma questão periférica na vida de Adão. Adão, toda vez que passava pelo centro do jardim, ele via estas duas árvores. E a Bíblia fala que em um certo momento, não sabemos quanto tempo depois da criação do homem, entra um ser espiritual, sagaz, poderoso, inteligente, perspicaz, e lança dúvida sobre a veracidade e a fidelidade de Deus. E nesse momento, então, o homem passa a ter que optar, ter que fazer uma escolha entre continuar crendo e obedecendo e, portanto, comendo do fruto da árvore da vida, ou descrer, desobedecer e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas duas árvores, portanto, gente, falam dessa escolha. Elas representam essa escolha. Ainda hoje, o homem está diante dessa escolha, entre crer ou descrer, entre obedecer e desobedecer. Qual é a sua escolha? Fala para o teu irmão, qual é a tua escolha? A gente sabe que na disciplina da didática há duas maneiras de você ressaltar alguma verdade para que ela se torne mais prática, mais palatável e mais compreensível. Uma é através das contradições e a outra através das comparações. A gente aprende quando a gente compara e mostra as diferenças ou as semelhanças. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Lá atrás, Deus deu ao homem o poder de decidir entre uma das duas árvores. Mas hoje, o homem ainda tem uma escolha. A árvore da vida, lá do
do Gênesis representa a cruz de Cristo. E o fruto da árvore da vida é o próprio Senhor Jesus. Amém? Ainda hoje, cada homem precisa decidir se vai comer da árvore da vida. Porque, na verdade, quando o homem peca, ele se afasta do propósito de Deus. E por conta disso, todos os desmandos, as maldades se multiplicaram no mundo. Quem de nós não olha para dentro de si e não enxerga uma série de inclinações, de defeitos, de pecados? Hoje, para o homem, obedecer é mais difícil do que desobedecer. Hoje, para o homem, é mais difícil crer do que descrer. Porque o homem fez a escolha errada. Mas Deus, rico em misericórdia, dá ao homem, constrói um plano, engendra um plano, para trazer o homem de volta para o plano original. Mas mais uma vez o homem tem que fazer uma escolha. De comer do fruto da árvore da vida, que é Jesus na cruz, ou descrer e viver eternamente afastado de Deus. Então, como eu falei, nós vamos tirar algumas reflexões aqui importantes da palavra, através de algumas contradições, alguns confrontamentos e também através de algumas semelhanças. Amém? Diga assim: a cruz é a árvore da vida. Diga: Jesus é o seu fruto. Então vamos ver em primeiro lugar alguns contrastes entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a cruz, que é a árvore da vida. Quando eu falar da primeira, eu quero que vocês pensem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Diga: a primeira é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diga: a segunda. Diga: a árvore da vida, que é a cruz. Amém? Bom, a primeira, no Éden, foi plantada por Deus. Diga assim: o propósito de Deus sempre foi que o homem andasse em obediência. Mesmo quando Deus deu a possibilidade do homem se independer dele, o propósito de Deus era que o homem olhasse para as duas árvores e dissesse: dessa eu não posso comer e dessa eu posso comer. O propósito de Deus, portanto, era a comunhão e a obediência. A primeira árvore foi plantada por Deus. A segunda árvore, diga, a segunda árvore é a da cruz, foi plantada pelos homens. Ainda que a graça de Deus desse de volta ao homem a oportunidade de caminhar para ele, para a comunhão e para a vida eterna, agora já não era mais um ato de Deus. Deus estava supervisionando. Deus estava, na sua soberania, estabelecendo, mas foram os homens quem fizeram a cruz. E foram os homens quem crucificaram Jesus. Amém? Então essa é a primeira dos contrastes que a gente pode ver. O segundo contraste é que a primeira árvore era agradável aos olhos. Eu quero que você abra junto comigo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E o texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido. A primeira árvore era agradável aos olhos, parecia boa para comer, desejável. Certamente era uma árvore bela, bem florida e um fruto aparentemente muito suculento. A segunda, em contrapartida, não era nada agradável aos olhos. A Bíblia diz que quando olhavam para Jesus, e certamente estão se referindo, Isaías se refere ao momento da crucificação, dizia que ele não era agradável aos olhos. Pelo contrário, não vimos nele beleza alguma, mas o vimos como aflito de Deus, oprimido por causa dos nossos pecados.
Eu quero dizer algo para vocês, queridos. A escolha pela obediência nunca será a partir do que é agradável. Você sabe que a maior parte dos pecados e dos erros, dos desmandos que a humanidade comete, tem a ver com sentimentos. O indivíduo está casado com a mulher e de repente ele sente que não a ama mais. Aí ele deixa a mulher e casa com outra. Por causa de sentimentos. Os sentimentos, aquilo que é agradável e desejável, nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. E o homem pecou no passado e recebeu como consequência a morte, por quê? Porque ele cedeu aos apelos daquilo que lhe era agradável. Ainda hoje, meu querido, você tem esse direito de escolher. De escolher obedecer a Deus ou de seguir os desejos da tua carne. Ainda hoje, o homem pode ceder aquilo que é palatável, aquilo que é desejável, aquilo que é agradável, e não obedecer à vontade de Deus. A Bíblia não diz que a árvore da vida era bonita, e nem que o seu fruto era desejável. A Bíblia diz que o fruto da árvore da vida dava eternidade ao homem. Então, mais uma vez, hoje, você e eu vivemos este dilema entre fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que nos é desejável. Toda decisão, meu querido, tem consequências, muitas vezes definitivas. Quero falar aqui para os jovens. O jovem, rigorosamente, é aquele que vive com os sentimentos à flor da pele. Mas eu quero te dizer, as decisões do seu futuro, você toma na juventude. Tem muita gente aí namorando, transando com a namoradinha, engravida a namorada e depois casa. E aí vai cometer um erro para o resto da vida. Porque botou um filho no mundo e fez um casamento que não devia fazer na hora errada. Decisões que tomamos hoje, no presente, determinam o nosso futuro. E muitas vezes o ser humano, novamente, diante da escolha e do dilema entre fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que lhe é agradável, ele escolhe aquilo que é mais agradável. Querido, a cruz não é bonito. Ninguém vem para Jesus, ai que delícia ser crente. A pessoa não vem para Jesus porque é atraente. Muito pelo contrário, entregar a vida para Jesus é tomar a sua própria cruz. Entregar a vida para Jesus é entender que nós somos incapazes de viver espiritualmente de acordo com aquilo que vai nos levar à vida eterna. É reconhecer que somos pecadores e dizer, Deus, eu escolho porque não tem outro caminho. Amém ou não? Por isso, mais uma vez, o homem está diante deste dilema. Em terceiro lugar, o terceiro contraste. Deus fez tudo, diga, Deus fez tudo para impedir que o homem comesse da primeira árvore. E Satanás fez tudo para que o homem comesse. Não é isso? Deus colocou a árvore lá. Alguns teólogos e algumas pessoas fazem a seguinte pergunta: se Deus não queria que o homem pecasse, por que então ele deu a opção? Querido, porque Deus criou o homem com decisão. Você tem opção de servi-lo ou não. Você tem opção de buscá-lo ou não. Deus não quer robôs. Deus quer pessoas adoradores que escolham segui-lo. Amém ou não? Agora, o fato de Deus ter criado não dá a ele a responsabilidade, porque Deus advertiu o homem, olha, da árvore da vida você pode comer, e de todas as outras. Dessa você não come, porque o dia que comer vai morrer. E enquanto Deus fez de tudo, provendo ao homem, suprindo ao homem, advertindo ao homem para que ele não comesse, o diabo fez de tudo para que ele comesse. O outro contraste, que é a visão oposta disso, diga assim, Deus chama todos os homens para que comam do fruto da segunda árvore, a cruz,
enquanto Satanás faz tudo ao seu alcance para impedir o homem de comer. Perceberam? Voltando para a questão do dilema entre obedecer ou não, Deus faz de tudo para que o homem creia e obedeça. Satanás faz de tudo para impedir. E é exatamente isso que acontece. Quantas pessoas estão recebendo a palavra de Deus e dentro de si encontram uma luta interior para que não se entreguem. Querido, se você entrou aqui hoje, saiba que Deus te ama profundamente. E a escolha que Ele tem para você é que você creia nele e se renda a Ele. Porque a vida não é só isso que você enxerga. A vida é muito mais do que esta dimensão que enxergamos. Agora, para se relacionar com Deus, só tem um jeito. Pela fé, pela entrega, pela rendição, pela escolha da obediência. Se Satanás fez de tudo para que o homem comesse, e Deus, ao contrário, não queria que ele comesse. A outra, que é a cruz, a árvore da vida, Deus fez de tudo para que o homem comesse. E Satanás vai fazer de tudo para que o homem não coma. É interessante, vocês já repararam como estes contrastes nos ensinam? No primeiro cenário, você imagina, está lá o jardim todo, tem uma árvore que o homem não pode comer. Aí o homem fala, não, mas eu quero dessa. As outras eu já comi demais, agora eu quero dessa. No segundo cenário, Deus diz assim, só tem uma árvore que vai devolver você para a vida eterna. A árvore da vida, que é a cruz. Aí o homem fala, não, todos os caminhos levam a Deus. Por que eu tenho que ir por esse aqui? Eu não quero esse, eu quero os outros. Vocês estão entendendo como que é? O inimigo sempre vai se colocar como um adversário sagaz, inteligente, poderoso. Mas, querido, a escolha é tua. Você nunca vai poder dizer para Deus que você não escolheu. A escolha é tua. Você não vai escolher pelo teu irmão, pelo teu pai, pelo teu filho. A escolha é tua. Vai haver um momento que você estará na presença de Deus. E você vai dar conta pela tua decisão. Portanto, diga assim, da árvore da vida, que é a cruz, Deus fez tudo para que o homem aceitasse. E o inimigo fará tudo para que o homem rejeite. No primeiro cenário, ele só enxergava aquela árvore. No segundo cenário, ele enxerga todos. Se alguém vier dizendo que para ser salvo você tem que tomar santo daime, vai ter gente intelectual que vai crer. Se alguém disser que tem que entrar debaixo de uma pirâmide para converger energia, ele vai crer. Mas se alguém disser tem que crer que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, não, isso é um absurdo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, a escolha é tua. Mais uma vez a humanidade está diante desse dilema. Que árvore ele vai comer? Quantos aqui querem comer da árvore da vida? Diga, eu quero. O quinto contraste, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem morreu primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Ao comer da segunda árvore, a cruz, o homem primeiro vive espiritualmente para depois viver eternamente. Não é lindo? Qual é a escolha que você faz? Querido, quando você faz a escolha de comer da árvore da vida, de voltar para um relacionamento com Deus de obediência. E eu frisei no culto das 5 que quando Deus pede uma coisa, nem sempre ele explica. Deus não falou para Adão, olha, você não vai comer dessa árvore porque ela é venenosa. Deus não falou, não come porque ela é azeda, porque o fruto é azedo. Ele falou, não come porque vai dar diarreia. Deus falou, não coma. E ponto. Pode comer de todas as outras. Essa que está aqui no meio, você não pode. Fé é assim, querido. Quando você se entrega para Deus, nem sempre Deus vai te explicar na hora. Certa vez Jesus falou para os discípulos, o que eu faço agora vocês não entendem, mas entenderão depois. A fé
que gera obediência é a rendição. Senhor, eu não sei o que é. O Senhor sabe. Você já se encontrou em alguma circunstância onde você olha para tudo ao lado e você não consegue entender? Não bate uma coisa com outra, você fala, Deus, eu não entendo. Mas quem tem fé não se desespera. Fala, eu não entendo, mas o Senhor entende. Essa não é a maneira como eu esperava que a situação acontecesse, mas o Senhor sabe, o Senhor não conhece só o meio da história, conhece o fim também. Amém ou não? Então, querido, o relacionamento com Deus é um relacionamento que parte do pressuposto onde Deus espera confiança. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje, nós ainda estamos diante desse dilema. Diante dessa escolha. O homem comeu, morreu espiritualmente, e a morte espiritual gerou a corrupção e a morte física. Hoje, quando você invoca Jesus para dentro da tua vida, a Bíblia diz que você nasce de novo, espiritualmente, para depois viver eternamente. A palavra de Deus diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Querido, a morte não é o fim. A morte é só uma mudança de dimensão. A morte é só uma mudança de etapa. Para o crente é uma progressão. Para o crente é um upgrade. Para o crente é uma promoção. Amém ou não? Estamos saindo de um corpo revestido de mortalidade para recebermos um corpo revestido de imortalidade. Por quê? Porque comemos novamente da árvore da vida, que dá vida eterna. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A sexta contradição, o sexto contraste. Adão roubou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e foi expulso do paraíso. O ladrão da cruz comeu da árvore da vida e foi convidado para o paraíso. Que linda contradição, né? Que lindo contraste. Deus falou, dessa você não come. Quando ele comeu, ele tomou o que não era dele. Roubou. E por isso foi expulso da presença de Deus. O segundo, não era um homem puro como Adão. Era um homem pecador. Era um ladrão. E lá na cruz, ainda que ao olhar para Jesus, ele não visse nele nenhuma aparência de rei, porque ele estava desnudo, humilhado, envergonhado, com uma coroa de espinhos, enfraquecido fisicamente. E ele olhou para aquele homem e disse, Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meu querido, a hora que ele disse esse não, comeu da árvore da vida. E o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, querido. Cada vez que uma pessoa come pela fé do fruto da árvore da vida, cada vez é convidado para a presença do Senhor. Que contraste maravilhoso. Mas diz que nós aprendemos por contrastes e por semelhanças. Quero mostrar para vocês algumas das semelhanças entre as duas árvores. Primeira semelhança, diga assim, ambas as árvores foram plantadas no jardim. Lá em João capítulo 19, verso 41, a Bíblia diz assim, no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. A primeira árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, estava no centro do jardim. A segunda árvore também foi plantada num jardim, amém ou não? Primeiro jardim do Éden, o segundo do Gólgota. Deus é caprichoso. O homem perdeu a sua liberdade num jardim. Mas ele reconquistou a sua liberdade num jardim. Amém? Diga assim, onde Jesus morreu, tinha um jardim. Quem foi comigo já para Jerusalém sabe que a evidência de que aquele lugar do sepulcro que a gente visita
é aquele lugar e não outro, exatamente porque ali você vê a rocha, que é a cabeça de uma caveira, literalmente. Você olha, você não precisa dizer nada, está ali. E naquele mesmo lugar, arqueologicamente, encontraram as cisternas e o sepulcro necessários para comprovação da veracidade daquele lugar, como lugar onde Jesus foi sepultado. Amém ou não? Foi num jardim que a primeira árvore do conhecimento do bem e do mal foi plantada. E também foi num jardim que a árvore da vida, que a cruz de Jesus foi plantada. Segundo lugar, diga assim, o primeiro e o segundo Adão morreram no jardim. Agora vejam que coisa, o primeiro morreu espiritualmente, para depois morrer fisicamente. O segundo morreu fisicamente, para dar vida eterna para todo mundo. Amém ou não? Queridos, toda decisão que você toma é espiritual. Deus criou o homem com duas naturezas, a natureza física e a espiritual. O homem morreu espiritualmente e depois morreu fisicamente. Em Jesus o homem renasce espiritualmente e Jesus morreu fisicamente para dar vida espiritual a todo aquele que nele cresce. Amém? Então temos semelhanças que Deus propositadamente faz para que a gente se aproprie, tome posse e seja abençoado. Amém ou não? Terceira semelhança, diga assim, ambas as árvores foram plantadas no meio. A primeira, no meio do jardim. Não tinha jeito de Adão não ver aquela árvore. Ela estava no meio. Diga assim, as nossas decisões de obedecer ou desobedecer estão no centro da nossa vida. Tem muita gente que pensa que pode deixar a vida cristã na periferia. Não, eu aceitei Jesus, mas o meu trabalho não tem nada a ver com a minha fé. Eu aceitei Jesus, mas o meu relacionamento familiar não tem nada a ver com a minha fé. Todas as suas decisões são centrais e têm tudo a ver com a sua fé. Se você tiver convicção absoluta de que Deus é fiel aos seus filhos, na hora que você tem vontade de fazer uma falcatrua, você não faz. Pastor, mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Não é isso? Ah, mas não é impossível ser empresário nesse país. Pelos olhos da carne, não é possível. Não, mas se você crê que Deus é um Deus do sobrenatural, você vai ser abençoado andando em retidão. Amém ou não? Não dá para viver um evangelho na periferia. As decisões da tua vida precisam estar no centro. Se você trouxer Cristo Jesus para o centro da tua vida, você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Você pode não enxergar nada. Tudo pode estar contra você. Mas a promessa de Deus é que Ele estará com você e que Ele te abençoará. Agora, querido, você pode escolher botar na periferia e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que significa o que? A filosofia desse mundo, o modus operandi desse mundo, a maneira de interpretar a realidade deste mundo e ser igual ao do mundo. E pensar que não vai ter consequência. Vai ter consequências. Querido, viver com Deus é crer que Deus é um Deus sobrenatural, que intervém em qualquer área da tua vida. Amém ou não? Se você tiver esse nível de obediência, Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, você vai experimentar o milagre. Quantos aqui querem viver um milagre de Deus na sua vida? Querido, milagre é aquilo que você não tem entendimento. Milagre é aquilo que você fala, não sei de onde vem. Deus sabe de onde vem e Ele vai fazer, porque Ele é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre, amém ou não? Agora, você tem que decidir. A escolha é tua. Crer e obedecer. Ou se independer e desobedecer. Ambas as árvores foram plantadas no meio. A primeira no meio do jardim. A segunda entre dois pecadores. É interessante Deus ter permitido que acontecesse uma situação dessa, né? Jesus no meio, de um lado um ladrão, de outro lado um outro ladrão.
Vocês perceberam como Jesus dividiu as águas? Um creu e o outro duvidou. Um invocou a Jesus e entrou no paraíso. O outro morreu e foi para o inferno. A cruz faz isso todo dia, ela está fazendo isso agora. Tem gente aqui que está dizendo, eu creio, tomo posse. Tem gente que está falando, esse pastor é um louco. A escolha é tua. A cruz está dividindo. Uns dizem sim, outros dizem não. Uns dizem eu quero, outros dizem não, não. A cruz, ela divide os que decidem dos que decidem. A decisão você vai ter que tomar, meu querido. É inexorável, não tem jeito. A cruz está no centro. Vocês pensam que é à toa que hoje a história dos homens é dividida em antes e depois de Cristo? Porque ele vai dividir a humanidade. Para uns ele vai ser o advogado, para outros o juiz. Como é que você prefere encarar Jesus, hein? Você quer ele te defendendo ou você quer ele te acusando? Diga assim, eu já fiz a minha escolha. Diga, eu quero a árvore da vida. Diga, eu quero Jesus. Amém. Glória a Deus. Não tem desculpa. Todo homem um dia vai estar diante dele. Quem comeu do fruto da árvore da vida, ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Foste fiel no pouco, sobre muitos colocarei. Para estes, ele vai enxugar as lágrimas. Para outros. Ah, você achou que você podia ser salvo pelas suas obras? Então vamos comparar aqui. A cruz está no centro. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro. Porque as decisões do homem são centrais, nunca periféricas. No primeiro momento, eu disse que as duas árvores tinham uma aparência diferente. Para Adão, quando ele olhou para uma, falou, opa, essa é agradável. A outra ele nem ligou. Como dela todo dia, já estou cansado, virou carne de vaca. Mas aqui eu quero falar por uma outra ótica. Eu quero mostrar uma comparação nesse sentido. Diga assim, as duas árvores revelam o conhecimento do bem e do mal. Eu quero que você preste atenção para você poder absorver a profundidade desse ensino. Adão, até aquele momento, ele só conhecia o bem. Ele era completamente puro. Não havia nada de mal nele. Mas a partir do momento que ele decidiu duvidar da fidelidade de Deus e desobedeceu, ele experimentou o mal. E eu quero dizer aqui, tem muita gente que pensa que pode experimentar o mal e sair ileso. A maior parte dos jovens que se viciam em drogas começa assim. Vou fumar uma maconhinha, não tem problema. Fuma uma maconhinha, depois dá uma cheiradinha, toma um êxtasinho. E a hora que quer sair, não consegue sair. Porque aquilo que parecia inocente se torna uma cadeia. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele era um homem que não tinha nenhuma experiência do mal. Mas pela desobediência, ele conheceu o mal, não intelectualmente, mas experimentalmente. Não é isso? Agora, a segunda árvore, a cruz, também é uma árvore que nos leva ao conhecimento do bem e do mal. Amém ou não? Porque quando a gente se apropria da cruz, aí o cenário é diferente. Aí o homem que só conhece o mal, porque sem Jesus, o homem é mau. Essa semana eu fiz 51 anos e eu recebi felicitação de muita gente, mas uma me deixou assim, eu até dei risada. Foi de um amigo da época do Colégio Batista, desde os 13 anos, o Rubão. E eu, antes de Jesus, eu era uma pessoa diametralmente oposta àquilo que eu sou hoje. Eu era um menino violento. Desde os meus primeiros anos de idade, eu batia nas pessoas.
Eu tinha um espírito de violência que qualquer um que passasse na minha frente e olhasse torto, eu já metia a mão. Então, todos os meus amigos que me conheceram antes de Jesus, eles se lembram disso. Os de Olímpia. Depois disso aí, ele falou assim, ele pegou a minha reflexão, que eu escrevi, uma reflexão que muitos de vocês devem ter lido, né? Sobre a vida e coisa e tal. Aí ele me parabenizou, disse, olha, que bom, Deus te abençoe, que você seja uma luz e tal. Mas falando em estar, porque eu digo que eu estou nostálgico, né? Estou olhando para trás. Falou, falando em nostalgia, você lembra disso? Bateu, levou? Porque esse era o meu lema. Bateu, levou. O que ele se lembra de mim é que eu era um cara que saía na mão quase que todo dia com alguém. Depois que eu experimentei Jesus, aquele rapaz, aquele jovem que tinha ódio no coração, que tinha rejeição, ressentimento, que batia nos outros para expressar a minha dor, experimentei o amor de Jesus. Através da cruz. O bem, que para mim era uma coisa utópica, eu não acreditava no amor nem dos meus pais, que dirá dos outros. Eu experimentei. E a partir daí, eu fiquei esse chorão que vocês conhecem. Falo de Jesus, eu choro. Tem uma música de adoração, eu choro. Sabe por quê, querido? Porque eu provei do amor de Deus. Então as duas árvores, na verdade, são árvores do conhecimento do bem e do mal. A primeira fez um homem que era totalmente bom experimentar o mal. A segunda fez de um homem que é totalmente mal experimentar o bem. E experimentar, e quando você come desta árvore, deste fruto, você é transformado por ela. É por isso que a Bíblia diz que você tem que ingerir, tem que trazer para dentro. Não pode ser só no nível do intelecto, na superfície. Certa vez Jesus disse para os discípulos e para aqueles que estavam perto dele, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Eles acharam que ele estava pregando antropofagia. Não, ele estava dizendo que a fé e a entrega a ele não é intelectual meramente, ela vai para o profundo do seu ser. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu dei um passo de fé, mas eu não sabia o quanto que eu iria experimentar da bondade de Deus. E eu digo para você que entrou aqui hoje, Deus é bom. Se você ainda está olhando para Deus com olhos de desconfiança e de ressentimento, eu quero te dizer que hoje à noite, se você tomar a decisão de entregar o teu coração a Jesus, a bondade de Deus vai se manifestar no teu coração, e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele transformou a minha vida. Não foi uma religião, eu não mudei de religião. Meu pai ficou 8 meses me observando, só olhando para mim. 8 meses depois, um homem, filho de italianos, foi coroinha a vida inteira. Durante anos, a minha mãe ia à igreja, ele ficava em casa. Católico, apostólico, romano. Meu avô, engenheiro de Olímpia, construiu a maior catedral do interior. Imagine, meu pai se entregar para Jesus. 8 meses depois, ele me procura e diz, filho, vem aqui no meu quarto. Eu fui, sentei, eu já contei isso para vocês, mas eu gosto de contar. Eu gosto de contar, porque ele já está na presença de Deus, e eu me lembro como é bom que Deus mudou o meu caminho. Eu cresci ouvindo meu pai dizendo, esse menino vai virar um bandido, esse menino vai virar um bandido. Era o que eu ia virar. Mas naquele dia ele falou, filho, o que aconteceu com você não foi uma religião. Eu quero aceitar o teu Deus. Eu falei, pai, por quê? Ele falou, você é um outro filho. Você é amoroso, teus olhos transmitem paz. Eu quero uma experiência com esse Deus. E eu o levei a confessar Jesus. Ele disse, agora eu quero que você me batize. Eu, pai, não sou pastor, mas vai ser. Queridos, o Espírito Santo de Deus é aquele que quando você entrega a vida para Jesus pela fé, ele muda o seu interior. Se Jesus não está mudando o teu interior, então você precisa incorporá-lo. Você precisa deixar que ele entre na sua vida. E a presença do fruto da vida gera vida no interior. Amém? Esta é uma outra semelhança.
A primeira leva o homem ao conhecimento do bem e do mal, quando ele era bom e experimentou o mal. A segunda leva o homem ao conhecimento do bem e do mal, sendo ele mau, e passa a experimentar o bem. Amém? Você e eu estamos nesse ponto. É por isso que hoje, todas as manhãs, quando eu acordo, a primeira oração que eu faço, e a última da noite, Senhor, obrigado por Jesus. Cada dia eu renovo a minha aliança com Ele. Porque eu sei que em mim não há bem algum. Mas Ele em mim muda a minha vida. Não importa o quão mal o homem possa ser. Quando ele entrega a vida para Jesus, ele experimenta a graça e a misericórdia de Deus. A sexta semelhança é que ambas as árvores parecem boas. No primeiro momento eu disse que só a primeira parecia boa, né? Porque eu estava olhando no plano físico. A primeira tinha uma árvore, um fruto suculento, e a outra é a cruz, né? Quando a gente olha para a cruz, é algo horrendo ver uma pessoa sendo morta, crucificada. Mas aqui eu quero olhar espiritualmente. O texto de Gênesis 3 diz que vendo a mulher que a árvore era boa, diga boa para se comer. Diga agradável aos olhos. E diga desejável para dar entendimento. Era uma farsa. Ela parecia boa, mas não era boa. A cruz não. Ela é boa, nesses três aspectos. Diga boa para se comer. Quando alguém come do fruto da árvore da vida, que é Jesus, dentro de si, ele faz o amargo virar doce. Jesus é doce, Jesus não é amargo. Jesus não é azedo. Crente azedo está precisando comer da árvore da vida. Crente amargo está precisando comer da árvore da vida, porque o fruto da árvore da vida é doce, amém ou não? Quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, eles chegaram a um lugar e tinham um lago com águas, e eles caíram de boca. E as águas eram amargas. E eles chamaram aquele lugar de Mara. Moisés mandou jogar uma tora de árvore, que é um outro tipo de Jesus. Um dia eu vou pregar. E as águas ficaram doces. Onde Jesus entra, a alma da pessoa vira doce. Você fica docinho, docinho, docinho. Se você, querido, está amargo, você precisa comer da fruto da árvore da vida, amém ou não? Que ele é doce. Ele transforma o seu interior. Então diga assim, o fruto da vida é bom para se comer. Amém? Se pudesse comparar, acho que seria uma manga bem docinha. Não é? Que fruta mais que é doce, que é deliciosa de comer? Pera, jaca, misericórdia. Uva é doce. É uma delícia, né? Diga assim, boa para se comer. Diga agradável aos olhos. Querido, quando você olha no plano físico, é exatamente o oposto. A pessoa que está de fora e olha para o crente e fala, nossa, que povo quadrado. Eu não quero ser assim de jeito nenhum. Deus que me livre. Mas a partir do momento que você come do fruto da vida, entrega a tua vida para Jesus. Quando você olha para a cruz, você tem um olhar tão lindo, de tanta gratidão. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida passa correndo. Eu estava contando também no culto das 5 que eu me lembro a primeira vez que eu me lembro de ter tido uma reflexão sobre a vida eterna. Foi na Copa de 1970.
tinha 9 anos. Nem me lembro qual era o jogo do Brasil, mas eu me lembro que quando terminou o primeiro tempo, o meu irmão Dojinho pegou o carro e foi levar a gente, eu, a Priscila e os pequenininhos, né, para passear na cidade. Não tinha um carro na rua. Aí eu falei, para aqui o carro. Aí ele encostou, deitei na avenida assim. Fiquei deitado lá, falei, não vai passar uma alma viva aqui. E naquele momento, com 9 anos de idade, eu pensei, puxa, eu já estou com 9 anos. Me senti adulto, né? Já estou com 9 anos. E fiquei pensando, com quantos anos será que eu vou casar? Fiquei pensando na vida, com quantos anos eu vou morrer? Queridos, passou assim. E do mesmo jeito que eu estou aqui hoje, talvez eu esteja daqui 20 anos, falando, estou com 70 anos. E em breve, vou estar na presença de Deus. Você já viu uma pessoa sem Deus, chegando próximo da morte, o desespero? Até no velório você percebe se a pessoa era de Jesus ou não. Semblante de desespero. Hoje houve um grave acidente onde 2 pastores morreram. E sabe qual foi o testemunho dos bombeiros? Que eles estavam com a vida terminando. Os 2 morreram. Cantando. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Não tem nada mais doce do que ter certeza da vida eterna. Quando alguém dá vida para Jesus, não teme mais o futuro. Porque sabe que ainda que morra, vai viver para sempre. Querido, se a tua vida está enfrentando dificuldades, eu profetizo na tua vida, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Hoje a bondade de Deus te alcançou. Então a árvore do fruto da vida é uma árvore que de fato é agradável para se comer. Diga, é agradável para se comer. Diga, é bom para os olhos. Não para os olhos físicos, mas para os olhos espirituais. A gente ainda vai ser olhado por muita gente como doido. Esses crentes são os doidos. Eu fico cantando, levantando a mão. Querido, eu canto, eu levanto a mão. Sabe por quê? Porque eu me rendo ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor. Aquele que me criou é aquele que eu sei que diante dele eu vou estar presente um dia. Amém? E eu quero ouvir dele. Eu quero ouvir dele. Filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem para o aconchego do seu Pai. Diga, agradável para se comer, boa para se comer. Diga, agradável aos olhos. E diga assim, a única que traz o verdadeiro entendimento. 1 Coríntios 1, 24 diz assim, ele começa falando de que o evangelho é loucura para os que se perdem. Mas diz assim, mas para os que foram chamados, olha para o teu irmão e diga, você foi chamado? Diga, eu fui. Tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, diga assim, a árvore da vida, poder de Deus e sabedoria de Deus, amém? Quem realmente abre os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso coração para que entendamos a realidade da vida. Não é a filosofia dos homens. Não são os homens letrados que ridicularizam. Onde está Marx? Onde está Descartes? Onde estão os homens como Nietzsche que questionaram a Deus? Nietzsche morreu louco, se suicidou. Aqueles que se entregam a Deus têm uma vida cheia de paz, de longevidade. Não tem medo do amanhã. O Senhor me manda te dizer hoje, não tenha medo do amanhã.
Deus conhece o fim, o começo e o meio. Quando você se entrega para Ele, Ele cuida de tudo. Como é maravilhoso quando você vive uma situação adversa e você entrega a vida. Depois que Deus vem, bota a mão e apazigua a tempestade, você fala, eu já sabia. É bom, não é? Fortalece a nossa fé, amém? O Senhor te manda dizer hoje, coma do fruto da árvore da vida. Entre no caminho da confiança. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Querido, a carne gera morte, mas o fruto da vida gera vida eterna. Amém? Eu quero terminar essa palavra dizendo que o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da revelação, fala novamente sobre a árvore da vida no capítulo 22, o seu último capítulo. Tanto no verso 2 quanto no 14. No 2 ele diz assim, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E no verso 14, do mesmo capítulo, diz assim, bem-aventurados, diga felizes, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. A árvore da vida estava no centro, no princípio. E lá no fim, quando João vê o mundo espiritual e o céu, ele vê no centro da praça, onde está o trono de Deus, a árvore da vida, que dá seus frutos de mês em mês, e as folhas são para a cura das nações. Sabe, querido? E a Bíblia diz que o único jeito para ter acesso a ela é pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus é o fruto da árvore da vida. Qual é a tua escolha? Como você quer dirigir a sua vida? Pela independência ou pela fé? Pela rebelião ou pela obediência? De qual árvore você quer comer? A árvore da desobediência, que é do conhecimento do bem e do mal? Ou a árvore da fé, que é a árvore da vida? Crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Hoje, você precisa tomar essa decisão.